Um excelente dia para vocês. Nessa segunda-feira, começando a semana, eu já desejo uma semana abençoada para todos vocês, ligadinho aí no Ronda da Cidade. Se quiser conversar com a gente, o tablet está na minha mão, o número é 99622-4547. Infelizmente, nessa segunda-feira, as notícias não são boas aqui na nossa região. O final de semana foi marcado por homicídios aqui em Linhares. Tivemos 3 homicídios que aconteceram nesse intervalo de sexta até domingo. Daqui a pouco a Luana vai trazer essas informações para vocês. Mas você vai ver ainda uma coisa boa. O livro Foi Assim, do nosso amigo Deni Almeida, foi lançado nessa semana e traz fatos marcantes aqui de Linhares e região. Você vai ver ainda que o acidente com vítima fatal aconteceu na BR-101 aqui em Linhares. O motociclista acabou perdendo a vida, ele estava indo ao trabalho. Realmente mais uma notícia triste aqui para a nossa região. E para a gente fechar o nosso Ronda da Cidade, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura pomerana aqui no nosso estado. Um povo muito legal que tem aqui na nossa cidade e você vai conhecer um pouco da história deles. Você ainda vai ver ainda informações de São Mateus, Colatina e região. Tudo isso e muito mais acontece agora, porque assim começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Começamos o nosso Ronda da Cidade, infelizmente, para falar de tragédias que aconteceu no nosso final de semana. Pois é, o final de semana foi marcado pela violência. 3 pessoas foram mortas aqui na nossa região e quem tem essa notícia é a nossa repórter Luana Santos. Luana, me conta. Linhares foi bastante sangrenta e infelizmente não parou não. O final de semana e o início dessa segunda-feira foram marcados também por homicídios. No sábado, um homem de 29 anos, identificado como Giacomo Mais Júnior, foi morto com 6 disparos de arma de fogo no residencial Jocafe 2, no bairro Santa Cruz. Segundo a Polícia Militar, ele possuía passagens pela polícia. No domingo, o cenário do crime foi uma região conhecida como Gogó da Ema, no bairro Aviso. A vítima foi Luiz Fernando dos Santos Rosa, de 24 anos, que foi morto com 4 disparos de arma de fogo. A Polícia Militar também constatou que ele possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. E na manhã desta segunda-feira, o corpo de um trabalhador rural foi encontrado com marcas de violência na localidade de Quartel de Cima. Em todos os casos, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos pela polícia, mas eles pedem que, se você tiver qualquer informação que possa ajudar a elucidar esses crimes, que ligue para o telefone 181, lembrando que não é preciso se identificar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Luana, pelas informações. Realmente muito triste. Tragédia, né? Realmente vidas jovens, você viu que são pessoas muito jovens que acabaram perdendo suas vidas e infelizmente ninguém foi preso. A gente estava vivendo num momento calmo, tranquilo aqui na nossa região e de repente uma sequência de homicídios que vem deixando a gente com a cabeça meio perturbada. Eu espero que as autoridades tomem aí uma decisão nessa situação aí e resolvam essa situação para deixar a gente mais tranquilo aqui, mais seguro também na nossa região. A produção está me falando que tem mais um giro de notícias da Luana. A Luana já preparou mais informações para vocês nesse final de semana. Pode colocar, por favor. A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora e munições em Sooretama. Na abordagem, 2 rapazes conseguiram fugir. O material foi entregue na delegacia de Linhares. Profissionais de uma empresa de segurança privada flagraram quando os suspeitos arrombaram uma casa em uma das esquinas da Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares, na madrugada desta segunda-feira. Eles também evitaram a consumação do crime, fizeram a prisão dos ladrões e acionaram a Guarda Civil Municipal, que concluiu a ocorrência, conduzindo os suspeitos à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Armas brancas também foram apreendidas. Realmente a polícia vem tendo bastante trabalho aqui na nossa região. Que bom que conseguiram eliminar a chance desses indivíduos terem furtado essa loja aqui no centro da cidade e que continue assim a polícia sempre prendendo esses bandidos que assombram aqui a nossa região. Mas olha só, a violência não ficou só por conta dos homicídios não. Nós tivemos também um acidente que aconteceu na manhã de sábado.
ocorreu com vítima fatal na BR-101. Adriano Ferreira de Jesus, de 34 anos, era morador de Soretama e estava indo para o trabalho aqui em Linhares, pilotando sua motocicleta, quando ele foi atingido por um veículo. Ele então caiu em uma valeta e veio a óbito na hora. O acidente aconteceu no quilômetro 141 da rodovia. Adriano era operador de máquinas e era muito querido aqui na região. Ele deixa seus pais e mais 9 irmãos. Fica aí mais uma tragédia que aconteceu no trânsito aqui na nossa cidade. A gente já noticiou na última sexta-feira também acidentes aqui na nossa região. Realmente a imprudência vem marcando bastante as nossas rodovias. A gente vai agora para um rápido intervalo e no retorno eu vou estar aqui com a ganhadora de um carro, o Norte da Sorte, fez mais um Felizardo e daqui a pouco você vai conhecer. Continue com a gente. Voltamos com o segundo bloco do Ronda da Cidade. Como eu prometi, já está aqui comigo a ganhadora do Fiat Mobi, isso, um carro no valor de 50 mil reais, já está comigo. Maria de Fátima, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia. E como é que foi que você ganhou esse carro? Você viu na hora, você foi avisado por alguém, estava assistindo o programa, como é que foi a sensação de ganhar um carro? A gente estava assistindo o programa, quem estava marcando inclusive era meu esposo. Tá aqui com a gente, o esposo dela. Foi ele que incentivou eu a comprar o bilhete. Nossa, que bom. Você sempre compra esse bilhete a primeira vez? A segunda vez. A segunda vez já foi sorteada? Uhum. Ficou sabendo do Norte da Sorte como? Alguém te contou? Você assistia a TV Sim? Como é que foi? A gente já sabia, a gente assiste a TV Sim. E quem foi a pé quente que te vendeu esse bilhete da sorte? Foi a senhora Dona Esther, da banquinha em frente ao Grace. Ó, aí, ó, Dona Esther fazendo mais um ganhador. Dona Esther já é vendedora antiga aqui do Norte da Sorte. E agora, vai continuar comprando? Tá feliz de ter ganhado esse carro? Já tinha carro antes? Não, a gente não tem um carro não. A gente tem uma moto, não tem carro não. Mas a gente vai continuar comprando sim. Tem que acreditar, né? Isso aí, ó. O recado tá dado. Como a Maria de Fátima falou, você tem que acreditar e, é lógico, comprar o seu bilhete premiável do Norte da Sorte. Quem sabe você não é a próxima pessoa a estar assim, aqui comigo, assim como a nossa amiga aqui. Maria, muito obrigado por comparecer aqui. Parabéns pela sorte, tá? Obrigada. Agora eu tenho um recado para você da Rede Descontão. A Rede Descontão tem ofertas para hoje, como você pode ver aí na tela. Ó. Tem até disco entrega para você, tá? O Aptamil está custando R$ 46,99. Tem mais promoções? Olha aí, ó, tem ele para você, ó, embalagem com 2 vitaminas de A a Z. Isso mesmo, 2 unidades por R$ 49,99. Ó, pela metade do preço, em R$ 99,99 por R$ 49,99. A Rede Descontão você já sabe, fica ali na subida para o mercado municipal, no centro de Linhares, bem facinho para você encontrar. E agora eu vou trazer uma notícia para você que está procurando emprego. O Cine de Linhares começou com tudo. 154 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira. Os destaques são para oportunidades de encanador industrial, eletricista industrial, soldador TIG, encarregado de obras e pedreiro. O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da vaga, deve comparecer à agência que fica no centro de Linhares, na Governador Lindenberg, bem facinho de achar, e tem que estar munido dos seguintes documentos: CPF, RG, carteira de trabalho e previdência social e, é lógico, o comprovante de residência. O horário de atendimento ao público é das 8 às 13 horas, ou seja, ainda dá tempo de você passar lá, lembrando que permanece de 10 em 10 dentro do Cine lá, da agência, e você deve usar máscara enquanto estiver dentro da agência, tá bom? Mais uma notícia para vocês agora. A polícia prendeu uma mulher e 2 homens em um hotel de Vitória, suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado em várias partes do país. Segundo a polícia, os principais alvos dos criminosos eram pessoas idosas. Quem traz esse destaque para a gente é a Juliana Morgado. Entre os presos pela Polícia Civil estão 2 homens, de 32 e 36 anos, e uma mulher de 38 anos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa que aplicava o golpe do bilhete premiado. Todos os 3 já tinham passagem pela polícia. Os principais alvos dessa organização eram pessoas idosas. O delegado explicou como eles agiam. Ele faz um depósito falso, mostra para a vítima, ó, cumpri minha parte, 200 mil,
agora a senhora tem que cumprir a sua, ou o senhor, dependendo. Então a vítima acredita nisso, ela vê o bilhete, pasme, eles têm reportagens constando o número premiado e o bilhete falsificado, tudo para dar credibilidade ao golpe. Inclusive eles têm um envelope, colocam um cartão em branco para dizer que ali está a orientação para o saque do prêmio. Ainda segundo o delegado, cada elemento da organização tinha uma função específica. Além do olheiro, os outros integrantes acobertavam e observavam o entorno das agências bancárias. Tudo isso para não serem pegos em flagrante. A cada golpe, há no mínimo 5 indivíduos que atuam. O primeiro que nós identificamos é aquele olheiro fixo. Ele fica semanas e semanas observando as vítimas. O elemento 2 é o olheiro do dia do golpe. Ele fica próximo ao local onde a vítima será abordada e ele fica observando se não há policiais no entorno, guardas municipais, se aquele idoso não veio com algum familiar, tudo para não serem pegos em flagrante delito. O terceiro elemento é o que tem o bilhete premiado. Ele finge que está com dificuldade, que está perdido, que não conhece a localidade. Então ele solicita informação ao seu alvo, no caso o idoso. Aí surge o quarto elemento que também se aproxima disposto a ajudar. Neste momento entra o quinto elemento. Por quê? Porque o indivíduo que está com o bilhete, ele liga para o quinto elemento, simulam que estão falando com um funcionário da Caixa. O golpista do outro lado da linha diz que é da Caixa Econômica Federal e que o horário para o saque do prêmio é no dia seguinte às 11 horas. Então o que faz os criminosos? Fazem ainda a vítima assinar uma promissória de metade do valor do prêmio. Eles dizem o seguinte: a senhora leva, ou o senhor, leva o bilhete, mas assina uma promissória porque você tem que honrar o seu compromisso de pagar metade do valor da loteria. De acordo com a polícia, os estelionatários tinham um alto poder de convencimento. A quadrilha agia também em outros estados do país e chegou a causar um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão. O suspeito que apresentava o bilhete premiado alegava que não poderia ficar com o dinheiro por fazer parte de uma denominação religiosa. Dessa forma, a vítima acreditava e caía no golpe. Ele menciona que pertence a uma igreja, que a igreja não permite que ele receba valores de jogos de azar, porque isso contraria a fé divina, que isso você será punido por Deus. Eles são muito convincentes, eles choram, eles demonstram humildade, eles conhecem inclusive a religião, falam trechos bíblicos, tudo para iludir a vítima. Os golpistas se passavam ainda por funcionários da Caixa Econômica Federal. O que orienta a população? Os estelionatários andam bem vestidos, falam bem, são bem articulados, são dissimulados, são verdadeiros atores, não é? Alguns até merecedores de Oscars, pena que são atores do crime. O delegado-geral da Polícia Civil comentou sobre as prisões e sobre os próximos passos das investigações. Foi uma prisão importante porque é uma quadrilha que age, né, no Espírito Santo, em Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul, quer dizer, então ela é uma organização que age em todo o Brasil. Vamos trocar agora informações com outras polícias de outros estados para que a gente possa identificar o restante da quadrilha. A polícia fez um alerta aos familiares para orientarem os idosos sobre esses tipos de abordagens. Se alguém se aproximar e falar que está com bilhete premiado, acione imediatamente a polícia. Você pode ligar para o 190, vá à delegacia mais próxima, passe as características. Isso nos ajuda a buscar filmagens e outros elementos de prova. Então, bilhete premiado é fraude. Gente, olha só para você ver até onde vai a capacidade desses bandidos de tentar iludir a população. O cara até usando a fé, falando de Deus nessa situação, como o delegado acabou de falar, até choram nessa situação. Parabéns pela Polícia Civil ter preso essas pessoas que realmente deve ter feito muita gente por aí de vítima. É muito bom ver que essas pessoas estão presas e é lógico, se você vê algo parecido, lembre de ligar para 181 e avisar a polícia para mais pessoas de má fé serem presas, tiradas da nossa sociedade.
Agora, mudando de assunto, um alerta para você, pai, que tem seu filho entre 3 e 5 anos de idade. Linhares começou hoje a vacinação de crianças com idades entre 3 e 4 anos com o imunizante Coronavac e crianças a partir dos 5 anos de idade com o imunizante Pfizer. A decisão segue a orientação do Ministério da Saúde e nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde. As vacinas estarão disponíveis em todas as 31 salas de vacinação dos bairros e do interior do município, das 7h30 até as 16 horas para receber a vacina. É preciso apresentar o documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e também da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento ou a pessoa que estiver acompanhando a criança durante a vacinação deve apresentar uma autorização formal naquele momento. Então, fico alerta para os pais aí, é o momento de cuidar das nossas crianças, a pandemia ainda não passou e é a vacina que salva sim. Agora um recado para você, Norte Imagem. A Norte Imagem fica no Espaço São José, agora com Doppler. Faz exames de ultrassom em geral, abdômen total, obstétrico e articulações. Aceitamos convênios, mais saúde econômica e Polinorte. Particulares com preços promocionais. Venha nos conhecer. Avenida Jones dos Santos Neves, número 1241. Os telefones 3264-0375. Faltou só um telefone que eu vou passar aqui, que a produção acabou tirando ele da tela. Bota na tela aí de volta aí, produção. Faltou um telefone. Da Norte Imagem, por favor. A gente vai procurando, daqui a pouco a gente vai para o intervalo e a gente vai voltar com notícias de São Mateus. O último número está na tela aí, ó, 997-75-2432, tá? Ligue para a Norte Imagem e agende o seu exame. Agora sim, a gente vai para o intervalo e eu volto com as notícias de São Mateus com ele, J. Barbosa. Voltamos com o Roda da Cidade e antes de chamar São Mateus, eu gostaria de deixar aqui, ó, a reclamação do nosso amigo Edinho, morador do bairro Interlagos. Realmente ele está assustado com esse número de homicídios que vem acontecendo por aqui e está reclamando, pedindo que as autoridades tomarem alguma providência para diminuir esse número de homicídios. Ele está até assustado de sair de casa. Você que está ligadinho na gente pode mandar mensagem para mim que eu leio na hora aqui, você está vendo, pelo 99622-4547. Deixar também um abraço aqui para a Lucimara, que mora no bairro Canivete. Grande abraço, Lucimara. Agora sim, nós vamos falar com ele, J. Barbosa, lá de São Mateus, que traz pra gente as notícias do norte do estado. J. Barbosa, me fala. Olá, Will Souza, tudo bem, amigos de Linhares? Olha, aqui em São Mateus é o seguinte, a equipe do Procon Municipal concluiu nesta semana uma série de visitas a todos os 25 postos de revendas de combustível de São Mateus. O objetivo foi dar ciência das novas determinações constantes no Decreto 11.121 de 2022, de 6 de julho, da Presidência da República. Confere aí. O Procon de São Mateus está realizando fiscalizações em todos os postos de combustíveis 3 dias por semana para que sejam garantidos os direitos do consumidor. Nós fizemos uma ação nacional dia 11 de julho, nós passamos dia 11, 12 e 13, nós passamos em todos os postos de São Mateus, nós fizemos um termo de ajuste de conduta junto aos proprietários e gerentes dos postos que nós estivemos visitando em São Mateus. Grande parte dos postos de combustíveis já atualizaram os valores, o que não é nada mal para o consumidor. O que você achou dessa redução do preço do combustível? Eu achei muito bacana, porque o preço do combustível estava subindo muito nos últimos tempos, né? E agora com essa redução aí está ajudando bastante a gente, né? Que a gente roda todos os dias, né? Para trabalhar e tudo mais, então acho que foi muito bom essa redução. Eu acho que é uma boa, né? Para todas as pessoas que utilizam automóveis, né? Motocicletas e para a população em geral, né? Ajuda bastante. O decreto estipula que os estabelecimentos deverão informar aos consumidores, de forma correta, clara e legível, os valores do dia. Com o descumprimento, os postos podem receber uma multa que varia entre R$1.000 a R$5.000. Dentro da Lei 11.121 de 2022, ela não estipula sanção para os proprietários que não estiverem com os preços atuais e os preços praticados no dia 22 de 6 de 2022. Porém, nós fizemos um termo de ajuste de conduta que o Código de Defesa do Consumidor nos dá essa autonomia de fazer. Bem, mudando de assunto, em março de 2020, a Massa FM chegou no Espírito Santo
por meio da 93.1 de Guarapari, uma parceria com a Rede Sim, grupo detentor de várias emissoras no estado. Em junho, Vitória se tornou a 5ª capital a contar com mais uma emissora da Massa FM. Atualmente, o Grupo Sim de Comunicação opera a marca paulistana em 12 cidades capixabas, entre elas São Mateus, que nesta quinta-feira completou 2 anos com direito a bolo, premiações para os ouvintes. 2 anos da Massa FM São Mateus em 90.7. Só alegria. A festa foi grande na tarde desta quinta-feira, na sede do Grupo Sim de Comunicação em São Mateus, onde fica localizada a Rádio Massa FM. Mais um ouvinte sintonizado na Massa FM. Boa tarde, meu amigo. Qual é o seu nome? Tucano. Grande Tucano, tá ouvindo a Massa FM? Tucano, responde pra mim uma pergunta e você vai ganhar agora 10 litros de gasolina. A minha rádio é... Massa. Aê, Tucano, ganhando agora 10 litros de gasolina da Massa FM. Presentão aí em comemoração aos 2 anos da Massa FM aqui em São Mateus, gente. Todos os dias, a rádio entra no ar através da sintonia 90,7 e em 2 anos já é sucesso em toda a região. Legal, é Massa FM. A minha rádio é Massa. Em 2 anos, a Rádio Massa conquistou e fidelizou os seus ouvintes, que não perdem a programação. Logo quando chegou na cidade, a novidade foi abraçada pelo público. E a Massa veio e agradou todo mundo. É um espetáculo, é uma rede maravilhosa que está agradando muito e os clientes estão vindo, estão tendo resultado, estão gostando e eu costumo dizer que é um bom negócio. É uma rádio popular, é uma rádio que agrada, é uma rádio que fala muito com as mulheres também, né? É uma rádio muito alegre, que leva muita alegria às famílias. O interior todo ouve a Rádio Massa. Temos outras rádios aqui do grupo também, mas a Rádio Massa chegou, conquistou e está aí. A Rádio do Ratinho. Uma experiência nova para mim, né? Uma rádio diferenciada, a gente vem aprendendo muito. E para mim é muito gratificante estar participando dessa festa de 2 anos aqui da Massa FM. À frente de um dos horários da programação, J. Barbosa comemora a data. 2 anos, parece que foi ontem, assim, viu? E o sucesso que essa massa faz na região é uma coisa espetacular. É um prazer imenso fazer parte desse time, fazer parte da Massa FM. 2 anos, é só alegria. Aline de Oliver comanda o horário da manhã. A locutora agradece aos ouvintes. Eu agradeço a cada um de vocês por estar fazendo companhia pra gente, por deixar a gente entrar na sua casa todos os dias pela manhã, tomar aquele cafezinho gostoso e que você continue com a gente, com a Massa FM por muitos e muitos anos. A minha rádio é Massa! E com isso chegamos ao final das informações aqui de São Mateus e região. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã. Até lá. Muito obrigado, J. Barbosa. Parabéns à Rádio Massa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Massa por um período curto aí, mas foi muito bom, me apaixonei pela rádio. Agora, mudando de assunto, vamos falar de um livro que foi lançado nesta semana. O livro Foi Assim, que relata fatos históricos aqui da cidade de Linhares. O autor, Derni Oliveira, conversou com a nossa equipe e falou sobre o que esse livro conta para todo mundo. Bota no ar, produção. Lançado na noite desta quinta-feira, o livro Foi Assim, escrito pelo jornalista Deni Almeida da Conceição, registra a história de Linhares. Desculpa eu falar eu fui, mas eu estou falando da minha pessoa, né? Um cidadão que carreou muita coisa para Linhares e que ninguém sabe, porque ao longo dessa existência muita coisa se apaga. Então eu precisava de fazer um registro de tudo isso que nós fizemos. Lançado em 25 de dezembro de 1967, o jornal O Pioneiro viu Linhares se transformar. Nós não fizemos o livro pensando em nós. Nós fizemos o livro pensando na história de Linhares. Porque ao longo desse período, a vida de Linhares se transformou com a fundação do jornal O Pioneiro, que foi registrando o dia a dia da economia, da educação, da saúde, entendeu? Fazendo cobranças importantes às autoridades competentes. Tudo isso está registrado e era preciso ser mostrado. A renda do livro, escrita pelo jornalista, será revertida para a Associação Pestalozzi de Linhares.
Atualmente, a Pestalozzi atende mais de 400 pessoas com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento. E ela depende de recursos públicos e também da contribuição da comunidade para manter os serviços em ativa. Deni recebeu amigos e familiares para o coquetel de lançamento. Cheguei em Linhares em 69, logo nos anos seguintes, meu pai me apresentou, sou Deni. Era um jornalista novo, formado, trabalhando em Linhares, e o pai me falou, chama de sou Deni, que é uma pessoa de respeito. E eu não esqueço disso até hoje, até vou falar isso para ele depois. E dentro desse respeito ele construiu um jornal, uma credibilidade enorme. Eu acho que Deni é uma lenda viva aí de toda a história de Linhares. Um dia eu visitei o paiol dele lá, de matérias dele lá. É um negócio assim rico, mas de uma riqueza enorme. Tem muitos motivos para vir aqui hoje. Primeiro, rever Linhares, que ela tornou-se uma capital. É a cidade que mais cresceu no Espírito Santo. Eu fiquei admirado em ver o impulso que a cidade teve. Resumindo, estou feliz porque estou ao lado de um grande amigo, Deni Almeida da Conceição. Para mim é uma felicidade muito grande, exatamente porque nós vamos mostrar para a sociedade como foi Linhares de 1967 para cá. Foi quando nós fundamos o jornal. Quer dizer, muitos registros que as pessoas às vezes não têm conhecimento e vão passar a ter em função dessa edição desse livro. Muito bacana, eu gostaria de parabenizar o Deni. Faço minhas palavras do Rigoni. Para mim, o Deni realmente é uma lenda aqui de Linhares, uma lenda viva. Tem muito conteúdo, jornalista de muito respeito aqui. Parabéns, Deni, por essa. Pra você ter ideia de questão de história, quando ele lançou Pioneira, minha mãe não tinha nascido ainda. Para você ver que ele entende muito de Linhares e tem muito a somar para você que vai adquirir este livro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e falando em história, a gente vai voltar com uma matéria muito bacana sobre a população pomerana. Continue conosco. Voltamos com o último bloco do Ronda da Cidade. Olha só, hein? Se prepare para conhecer as tradições de uma cultura bem diferente. A cultura pomerana, de imigrantes camponeses que colonizaram Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, é lógico, o nosso Espírito Santo. E a maior colônia pomerana do país está localizada nas Montanhas Capixabas, um povo que tem uma ligação muito forte com a agricultura. E o Bruno Faustino preparou uma matéria muito legal para a gente. Confira agora essa cultura tão interessante. Esta cena poderia ter sido registrada em qualquer lugar do país, se não fosse por um detalhe. Em Santa Maria, restaurantes, Que língua é essa? É a língua pomerana. Nós somos descendentes de pomeranos. Onde nós estamos? É Rio Posmoser, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Para entender um pouco da história desses imigrantes em terras capixabas, a gente precisa voltar no tempo. Os primeiros pomeranos chegaram em 1859, em 28 de junho de 1859. Esse ano a gente comemora 163 anos da imigração e vieram então até a colônia de Santa Leopoldina. A partir de 1872, eles começaram a subir, com destino à região de Caramuru, Jequitibá, que era chamada então de Alta Pomerânia. E aqui, hoje, onde é o centro de Santa Maria, né, a partir de 1880, né, começou a ser colonizado. Então, o primeiro colono pomerano que chegou aqui era Frederico Grülke, que, coincidentemente, esse ano faz 150 anos que ele chegou no Brasil. A antiga Pomerânia já não existe mais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parte do seu território foi incorporado à Polônia. O restante passou a integrar a Alemanha. Mas, por aqui, os costumes e tradições do povo camponês são mantidos até hoje. Alguns, digamos, bem curiosos. Quem aí já viu noiva casar de preto?
A noiva não tinha como se dar ao capricho de fazer um vestido apenas para o dia do casamento. Ele precisava ser reaproveitado, e reaproveitado de muitas formas, em outras ocasiões, até mesmo para ir para os cultos. E na época não se tinha uma gama de cores tão grande como nós temos hoje. O branco não era 100% branco, era aquele branco algodão, não era um branco tão claro como nós temos hoje. Além do vestido preto, outras relíquias estão guardadas aqui no Museu da Cultura Pomerana. Uma delas é a língua. Aqui em Santa Maria de Jetibá não se fala somente o português, mas também o pomerano. Dá só uma olhada na quantidade de livros escritos em pomerano. Tem até um dicionário que transforma o português em pomerano. A concertina embala o trabalho na roça nesse pedacinho do Espírito Santo. Aliás, essa é outra característica dos pomeranos. Eles têm uma forte ligação com a agricultura. Eu fui criada e debaixo dos pés de café, deitada em peneira, sendo assim, bebê ainda. A gente tem baixíssimo êxodo rural. Os jovens que se formam, eles têm vontade de permanecer no campo, têm vontade de tocar as atividades das famílias. A cooperação é outra característica do povo pomerano. A questão de juntar as pessoas por um fim comum, isso já acontece desde a construção das primeiras casas pomeranas, que acontecia em forma de mutirão. As pessoas se juntavam para abrir uma estrada, para construir uma casa. E aí eles também começaram a se juntar para outras finalidades, que é superar as dificuldades mesmo que eles encontravam no campo. Conhecer a cultura pomerana é mergulhar na história, mas não dá para ir embora sem saborear uma iguaria típica dos imigrantes, o brote. O brote é um pão, né? Ele é feito com batata doce, inhame, cará, pode ser usado chuchu, aipim e fubá de milho branco, que são os ingredientes que os pomeranos encontraram aqui no início da migração e permanece até hoje como um dos principais itens da comida pomerana. O povo pomerano é cultura, é carinho, é trabalho, é amor ao próximo, é comunidade. Hoje em dia, ser pomerano pra gente é um orgulho muito grande. A gente carrega isso desde as origens, a língua, os costumes, a culinária e as tradições. Muito orgulho de ser pomerana, de ser agricultora, de morar no meio desse ambiente todo verde, cercada de verde, ouvindo esses pássaros. É tudo, eu chego até a arrepiar de falar assim, né, de sentir tão presente assim, a natureza em volta da gente, né? Isso é maravilhoso. Tá aí um povo que é muito trabalhador, batalhador, tem uma cultura musical muito diferente da nossa, mas eu não vou mentir, o que eu mais amo nesse tipo de cultura é a culinária, que realmente os pratos são deliciosos. Bom, a gente vai encerrando o nosso Ronda da Cidade. Eu quero encerrar essa aqui, produção. Encerrar essa fechada e deixar um abraço especial para o Hudson Calheiros, fazendo aniversário hoje. Já foi nosso colega de trabalho aqui. Um grande abraço para você, meu amigo. Deixar um abraço também para 3 jogadores de futebol aqui da nossa região. O Jardiel, o Michael Transpardini e o Jonathan, que lá no centro da cidade estão sempre ligadinhos aqui no nosso Ronda da Cidade. E eu me despeço por aqui. Amanhã eu estou de volta com mais informações. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Rede Sim TV, essa é da Terra.